Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui o segundo episódio desta minissérie com o professor Mitar Ribeiro. É sobre o livro As 12 Regras para um Portugal Mais Justo. Já agora pedi-lhe então que mostrasse, que era para as pessoas verem a capa. E, portanto, vamos falar aqui da segunda regra. Esta minissérie é sobre as 12. E, portanto, a segunda regra diz, e se tiverem o livro à mão, podem ir consultando à medida que nos ouvem. Restaura a justiça da ordem social contra o parasitismo social e a subsidiodependência. Nós ouvimos muitas vezes por parte da esquerda, às vezes com políticas aberrantes, a ideia de que a justiça social seria uma coisa mais marxista, de igualdade e uma coisa mais específica. Eu gostava que o professor fizesse essa distinção e como é que a direita vê esta questão da justiça social, que não obrigatoriamente tem que ser todos iguais. Aliás, uma sociedade livre pressupõe que pessoas livres façam escolhas livres e tenham resultados diferentes umas das outras. Portanto, gostava só que esclarecesse essa ideia primeiramente. Vamos para a nossa segunda regra, não é? E dizer que a justiça social é uma coisa marxista. Essa coisa marxista da justiça social é justamente a subversão da justiça social e nós temos que pôr os pontos nos is e daí a razão desta regra. Mas antes, não disse no primeiro episódio, digo no segundo, só uma nota breve. Claro. Quando nós falamos nas 12 regras para um Portugal mais justo, estas 12 regras são de inspiração em Jordan Peterson. Eu li as 12 regras do Jordan Peterson e tentei adaptar estas 12 regras com uma diferença fundamental. As 12 regras do Jordan Peterson, um antídoto para o caos. E estas são 12 regras para um Portugal mais justo, se bem que isto é muito mais do que Portugal, mas com um detalhe fundamental que é este. O Jordan Peterson fala sobretudo do sujeito individual. Eu, por uma questão de formação, faço a transição do sujeito individual para o sujeito coletivo. Há indivíduos que podem ter desequilíbrios mentais e loucuras, e há coletivos também. E, portanto, nós temos que arrumar a cabeça do indivíduo, mas também temos que arrumar a cabeça do coletivo, porque não há descontinuidade. O indivíduo ainda tem a vantagem de ir ao divã. Nós aqui no coletivo a coisa mais complicada é o debate público. Debate público aberto, sem tabus, que é aquilo que estamos a fazer. Agora vamos à regra. A segunda regra, como disse no outro episódio, isto está por ordem, mas não quer dizer que as pessoas não possam ter uma visão diferente sobre a ordem que aqui é proposta. A segunda regra diz: restaura a justiça da ordem moral contra o parasitismo social e a subsidiodependência. A tal justiça social marxista é a tal do parasitismo social e subsidiodependência. O que é que se quer dizer com esta regra, que é fundamental como todas as outras? É que há valores morais dos quais nós não nos podemos libertar, em circunstância nenhuma. É a autorresponsabilidade, porque somos seres humanos. Sendo seres humanos, temos uma coisa chamada consciência, que nos faz, em primeiro lugar, responsáveis por nós mesmos. Se não formos isso, não somos responsáveis por mais coisíssima nenhuma, nem pela família, nem pela sociedade, nem pelo mundo. Portanto, a autorresponsabilidade é um valor. O outro valor é a solidariedade, ou na tradição era a caridade cristã, que não era um dever, era um direito cristão, pois a solidariedade já altera um bocado, faz da solidariedade também um direito que a pessoa tem. São dois valores, a solidariedade. E porquê que a solidariedade é um valor do qual nós não nos podemos descartar? E nós aqui no campo político da direita, de maneira nenhuma, até nessa tradição da caridade cristã, nós não nos podemos descartar, porque somos seres sociais. Portanto, enquanto seres humanos, somos autorresponsáveis, e enquanto seres sociais, somos necessariamente solidários. Na família, na comunidade, no país, no mundo, por aí fora. Agora, qual é a questão aqui? É que os valores morais não são todos iguais. Nós temos uma coisa chamada primado moral. Temos que saber, entre aqueles valores que nos orientam na vida, qual deles é o mais importante, qual é o primordial. E a questão aqui é esta. É o primordial, a autorresponsabilidade, como é a tradição da direita, ou o valor primordial é a solidariedade, como é o valor da esquerda. A esquerda não se livra, digamos assim, da autorresponsabilidade, mas coloca a solidariedade em primeiro lugar. A direita faz o contrário. E se os valores
tem que ter uma ordem em função dos objetivos, dos propósitos, do sentido da vida, quer dizer que nós temos além do primado moral, temos outra coisa chamada ordem moral. Isto é, os valores têm que ter uma ordem para nos orientarmos. Então o que aconteceu? A tradição, como expliquei na regra 1, a tradição ocidental durante muito tempo foi colocar em primeiro lugar a autorresponsabilidade e em segundo lugar a solidariedade. E a esquerda, desde que apareceu, fez o contrário. Colocou o valor matricial, primeiro, principal da esquerda é a solidariedade. Isso entrou desde a Revolução Francesa, consolidou-se com a Revolução Russa e em Portugal apareceu em força a partir de 74. Agora, o que é isto de ter como valor primeiro a solidariedade? É acreditar que se eu for solidário com alguém, essa pessoa vai ser responsável. Vai chegar à autorresponsabilidade. Ela é pobre, não é? Eu presto solidariedade e eu sonho que um dia ela vai chegar à autorresponsabilidade. Mas isso não é necessariamente assim. Há pessoas que nós ajudamos porque estão numa situação de necessidade e melhoram a vida, são responsáveis e fazem a vida. Muito bem. Mas com o tempo fomos percebendo que há pessoas que nós ajudamos e em vez de transformarem essa ajuda no ponto de partida da sua autorresponsabilidade, viciam-se na solidariedade dos outros. Porque é bom ter quem me apoie sem que eu me esforce muito. E quando nós dizemos autorresponsabilidade, é de quem dá. Ensina-me a pescar, não lhe des o peixe. É uma frase comum com todo o sentido. A autorresponsabilidade é de quem dá, mas também é de quem recebe. Então o que é que acontece? Há uma franja da sociedade, como a esquerda impôs como valor matricial a solidariedade, há uma franja da sociedade que se vai habituando a viver da solidariedade alheia. Às tantas, é bom ter que os outros ajudarem e nós não fazermos nada. Às tantas, este grupo que vive da solidariedade tende a crescer. Tende a crescer e força a outra parte da sociedade, que é autorresponsável, a sustentá-la. E para que isso aconteça, a carga fiscal tem que aumentar. E estes que vivem da solidariedade originam aquilo que se chama o parasitismo social e a subsidiodependência. Isso existe e é fruto da ordem moral da esquerda. Depois, nós temos que perceber o óbvio, que é tudo aquilo que damos a alguém é sempre um encargo para outro alguém. Eu, quando dou direitos à criança em casa, eu posso estar a sobrecarregar a mãe e os pais. E, portanto, tudo o que se dá, alguém paga. E nas sociedades é isso mesmo. E o que nós estamos a dizer é, de tal maneira a esquerda subverteu a ordem moral que a esquerda é responsável pelo parasitismo social e a subsidiodependência. Além de criar sobrecarga naqueles que trabalham, torna as sociedades muito mais conflituais, muito mais tensas, muito mais desreguladas, porque não há um valor comum que une todos. O único valor comum é a autorresponsabilidade. Então o que é que nós da direita estamos a dizer? Estamos a dizer que é preciso voltar a inverter isto, que é pegar no valor da autorresponsabilidade e colocá-lo como valor primordial para as sociedades serem reguladas. Não há outra forma de ensinar isto desde a infância, na família ou na escola, para nós combatermos o parasitismo social e a subsidiodependência. E não vale a pena termos ilusões. Se não assumimos que esse problema existe, parasitismo social e subsidiodependência, e se não o combatermos, nunca vamos ter sociedades viáveis e pacíficas, nunca vamos ter economias prósperas. Porque uma economia próspera depende do esforço de cada um, da consciência de cada um. E, portanto, não vale a pena termos ilusões. Esta explicação que eu estou a dar aqui, parece, eu nunca vi a lado nenhum, mas parece-me objetivamente originária do caso político português, do pensamento político português que está dentro do programa político do Chega. Eu não sei se ela, suponho que não existe em mais lado nenhum. Querem pensamento político mais original do que este? Querem ambição de transformação política, social, civilizacional mais ambiciosa do que esta? Mostrem-me onde é que isso existe em Portugal fora do Chega, mesmo nos outros partidos da nossa família europeia. Onde é que existe esta clareza de dizer, atenção,
nós respeitamos, veneramos a autorresponsabilidade e a solidariedade social. Nunca ninguém pode acusar André Ventura e o Chega de terem descartado a solidariedade social, bem pelo contrário. Agora, não podem também acusar o Chega de não ver um mal do tamanho de um elefante, que é o parasitismo social e o subsídio à dependência, e continuar a caminhar para a frente e ir contra a parede. E, portanto, nós estamos a chamar a atenção a cada português que se esforça, que trabalha, que sabe que ele e os filhos têm um percurso, ele teve e continua a ter um percurso difícil na vida, os filhos também têm que estudar, têm que trabalhar, têm que ser responsáveis por eles mesmos. E depois há outros, que algumas minorias que são claramente identificáveis, não tem mal nenhum nós dizermos que este problema existe na comunidade cigana, porque ele existe. Existem certas minorias imigrantes que chegam cá, já estão a reclamar direitos porque ele existe, e portanto nós temos que ter aqui os pontos nos is, e quando dizemos colocar os pontos nos is, estamos a usar valores universais que orientam a nossa existência comum. Quer dizer, que raio de sociedade é esta onde nós não podemos discutir valores? Quem está a introduzir a discussão dos valores em Portugal que não seja o Chega? E, portanto, tudo isto parece muito claro. Depois as pessoas, ao lerem o livro, não é? Como eu digo, as 12 regras são sistematizadas de início, mas ao longo do livro depois vai percebendo como é que isto funciona, pode funcionar na nossa existência. E do ponto de vista dessa questão da justiça, as pessoas que optam por esse tipo de via de parasita... e o Estado, em conjunto, incentivam os que trabalham a também não fazerem nada, porque, quer dizer, se as pessoas que estão a fazer alguma coisa olham para o lado, veem as pessoas com os mesmos benefícios que os próprios, com as mesmas circunstâncias de vida, só que um esforça-se e o outro não, a partir desse momento estão a incentivar os dois a não fazer nada. Um porque já lá está e consegue manter essas condições. O outro porque não está lá, mas se está a esforçar e não é preciso, também vai parar de o fazer. Não é esse um óbvio caminho para a pobreza coletiva, sim, para o desastre social, para o falhanço de uma sociedade, de uma civilização? Quer dizer, o que é que precisam de mais ver como óbvio para saber que nós temos um problema moral grave, de moral social, criado pela esquerda? E se a nossa condição humana não resolve problemas morais como este que nós estamos aqui a discutir, não resolve mais nada. Portanto, a descrição que o Alexandre faz acaba por ser a racionalização com palavras claras, incisivas, que é um sentimento de senso comum. Quer dizer, então estão a dizer às pessoas, olha, toda a gente está a ver que há aquele e aquele que são parasitas sociais e subsídio-dependentes. Eles sentem a força moral concedida pelo poder. E o que é que o outro vai fazer? Vai fazer aquilo que o Alexandre está a dizer. Para que é que eu vou trabalhar? Para que é que eu me vou esforçar? Porque se eu trabalhar e esforçar, quem é que é valorizado? Não sou eu que trabalho e esforço, que sou empresário, é a minoria. Portanto, quem é que vai ser respeitado? Não sou eu que crio postos de trabalho, que pago muitos impostos, são os outros. E se trabalhar mais ainda pago mais impostos para ver que o outro está ali, muitas vezes sem se esforçar. Eu sei que há muita gente que pode sonhar em ser doutor, intelectual, etc. Mas se não há isso, tem que se esforçar a trabalhar numa atividade que exista. Eu cito o meu exemplo como pessoa. Quer dizer, toda a gente sabe que eu fui pobre, vivi numa barraca, trabalhei nas obras, fiz isso tudo. E fui seguindo o meu destino e não vejo mal nenhum com isso. Porquê? Porque tinha a tal coisa de tradição familiar, histórica, identitária, ou que seja, de formação desde a infância, que é o meu dever como ser humano, é antes de sobrecarregar os outros, incluindo o Estado, eu fazer por mim mesmo. E como fiz e como muitos outros fazem, e depois vemos os resultados. Agora, felizmente que eu passei por essas dificuldades nos anos 80, em que a esquerda não tinha o poder que tem hoje. Se fosse hoje era mais um coitadinho, coitado, merece um subsídio. Não, vai estudar e vai trabalhar e vai ver como resolve as coisas. É claro que há situações excepcionais, nós estamos a falar de crianças, estamos a falar de idosos, estamos a falar de pessoas com deficiência ou doentes, isso é uma coisa. Agora, isso é uma percentagem minúscula da população. É que são os que precisam verdadeiramente de ajuda, sim. Exato, é para esses que existe a solidariedade. Claro. É para esse que nós temos que cumprir dever. A pessoa foi parasita a vida toda. De repente chega a idoso, agora é que o vamos castigar? Agora não, agora está. Agora há um segmento entre o final da infância, a adolescência e a idade adulta, que as pessoas ou estudam ou trabalham. E quer dizer, nesses casos nem sequer devem pedir solidariedade, devem prestar solidariedade. Nós ouvimos histórias, ele está em casa, jovem, não trabalha e tal, não tem trabalho que ele sonha que é o trabalho dele, mas há outros que e ninguém morre por isso. Ou andar a trabalhar nas obras, ou andar a limpar instalações por aí fora é alguma coisa indigna? Não é.
E isso é só para alguns? Não é. Portanto, nós criamos expectativas elevadas, as expectativas elevadas têm que ser criadas, mas sempre coladas ao valor à autorresponsabilidade. E, portanto, e nós estamos eu não sei se é possível ter a discussão fora deste nível. Porque senão vamos andar a fingir que não existe parasitismo social e subsídio à dependência. Tudo isso são invenções. Não são. São dados objetivos que se traduzem no prejuízo objetivo de sociedades inteiras. Mas é isto. Obrigado. Obrigado. Professor, esta foi a segunda regra, portanto tem as 12 juntas nesta playlist, tem as redes sociais do professor na descrição e os links de acesso ao livro caso estejam interessados, e eu recomendo que vale a pena. Agradeço-vos por estarem desse lado e até à próxima.